Então vamos entender aonde nós estamos, né? Aonde nós estamos e por que nós estamos aqui, né? Então vamos aqui para a nossa lousinha, né? Então vocês se lembram, né? Na semana passada, em Beshlar, né? Na semana passada, a Parashá de Beshlar, nós saímos do Egito, tá? Nós saímos do Egito, passamos uma semana, né? Procurando Hashem errado, procurando Kiddush Hashem, né? Tá? Kiddush Hashem, ou seja, procurando santificar o nome do sagrado, tá? Então Hashem nos levou para o sul, para desviar do caminho dos filisteus. Então nós vimos, né? Temos o exemplo, né? Onde isso se aplica, né? Então o irmão que precisa melhorar o relacionamento na sua família, a família não está indo bem, e uma das coisas que atrapalha o relacionamento na família é o tal do happy hour de sexta-feira, né? Com as moabitazinhas do escritório, tá? Então o irmão tomou a decisão de sair desse Mitzrayim, de sair disso aí. Não, a família é mais importante do que o adultério, né? Eu tenho que largar isso aí, né? Então Hashem desvia ele dos caminhos da calçada do happy hour, né? Nós vemos isso com os alcoólatras anônimos, etc., né? Depois nós vimos que chega uma determinada hora que nós estamos aí emparedados, né? Tá? Nós queremos ir para a guerra, mas não sabemos ainda fazer a guerra, tá? Essa guerra a gente sabe que é o arrependimento, né? Tá? A pessoa vê o sofrimento. Eu, por exemplo, tive um aluno, né? Que ele era um péssimo marido, tá? Era motoqueiro e era mó encrenca, né? Ele era da loja, mó encrenca, tá? E vivia, né? De moabita em moabita, de passeio de moto em passeio de moto, final de semana. E um dia ele chegou em casa e encontrou sua esposa com câncer. Tá? Câncer na mama, né? E isso vindo de um estresse, né? De tudo que ela somatizou com esse mau relacionamento. Tinha 2 filhos, né? Então ele entrou nessa guerra, né? Nessa guerra do arrependimento, tá? Então, a guerra do arrependimento ela é violenta, né? Mas o que é dito na Parashá de Beshlar? Né? Hashem lutará por vós. Hashem fará a guerra por vós. Hashem vencerá por vós. Tá? Por quê? Porque nós temos que entender que dentro da Torá tem um personagem muito importante, chamado Yehudá, né? O famoso Judá. Né? Yehudá, ele fazia das coisas dele, né? Tá? Ele pegou lá Tamara, a nora dele, mas ele confessou, né? Ele não deixou Benjamim, não deixou Simão, né? Matar Benjamim, né? Ele fugiu do pai para não viver na mentira. Então, a palavra Yehudá, ela vem de rodar. Rodar é admitir. Tá? Então, esse personagem é importante para nós daqui para frente, né? Porque nós só vamos conseguir nos elevar admitindo esses nossos erros. Tá? Sem just admit, né? Como se diz na Kabbalah, né? É a base fundamental de tudo. Então, nós ficamos emparedados. A guerra, essa guerra que tem do arrependimento, eu sei que muitos irmãos aí têm aí um arrependimento de coisas passadas, né? Eu posso até fazer uma enquete, né? Os irmãos que tiverem, né? Depois que começaram a estudar conosco, que tiverem, né? Assim, um nanomilímetro
de arrependimento, coloca, eu me arrependo de coisas, mas admitir, estou fazendo chuvar, né? Também tem aquele pessoal que diz, pá, nada vai dar certo mesmo, vou abandonar tudo, vou me jogar e vou matar. Essas são nossas batalhas, né? Mas Hashem abre, né? Hashem abre o caminho quando nós assumimos o rodar, o just admit, né? Tá? Isso é muito importante, tá? Então nós vimos isso daí, né? Então se passam 3 meses, né? Se passam 7 semanas, desde que a gente sai de Mitzrayim, tá? Então nesse momento, nós recebemos a Torá, passou 3 meses, né? Que nós vamos depois Haomer, né? Vamos fazer o nosso Haomer, né? Mas então nesse momento nós estamos vivendo o quê? Existe um descompasso entre as parashiot, a ordem que está na Torá, e a posição do ano, né? Tá? Então, a paraxá está aqui, no nível espiritual. O ano está no nível material, no nível denso, tá? Então, existe esse descompasso, tá? Mas nós sabemos que são 3 meses, tá? Então, o que nós sabemos, né? Nós já vamos ler aí a paraxá direitinho. O que nós sabemos, né? Nós sabemos que Itro, ele veio 1 ano depois, tá? Então vamos ver, né? Vamos ver, vamos ler, vamos começar lendo. Esse livro foi doado pela querida Evan Dulce, tá? Nos ajuda muito, né? Porque a gente consegue pegar o hebraico, já pegar o nosso tão querido Almeidão, né? O Almeidão aqui nos ajuda, né? Eu tenho que pegar a lente porque a letra é muito pequena, tá? Vamos ver como é que começa, né? A paraxá, né? Aqui no 18 a paraxá começa Vaishma Yitro, Kohen Midian, Rotam Moshe. Tá? Opa! Aqui está a Torá inteira, aqui está a paraxá inteira, tá? Então, o que acontece? Vaishma Yitro. Então, Yitro ouviu. Yitro ouviu. Tá? Ouviu. Ele ouviu o quê que ele ouviu? Ele ouviu sobre as pragas, ele ouviu a abertura do mar, ele ouviu sobre as águas de Mará, ele ouviu sobre a guerra de Amaleque. Ele começou a ouvir. Shema. Então, antes de Hashem falar Shema Israel, Hashem está dizendo Shema Yitro. Tá? Hashem está criando para nós um portal extraordinário, que é o portal da chuva. Então, a Torá, né? O que diz o Zohar? O que Shimon Bar Yochai nos diz, né? Israel só recebeu a Torá depois que Yitro apareceu no arraial. Tá? Moshe já tinha subido, já tinha descido, já tinha falado dos 10 mandamentos, estava lá desesperado já como juiz, né? Atendendo, passando o dia inteiro em pé, atendendo as pessoas na porta da tenda, mas o povo ainda não tinha recebido a Torá em seu coração. O povo só recebeu a Torá no seu coração quando o coração do povo foi aberto pelo conceito de Baal Shuvá. Aí é importante nós entendermos, né? Por que o Baal Shuvá ele é tão importante, né? Porque eu preciso de alguém para ver a trava no meu olho, né? E o Baal Shuvá consegue fazer isso para mim. E na paraxá da semana fica claro, né? Porque Yitro chega para Moshe e fala, pô, Moshe, está fazendo tudo errado. Você tem que estabelecer juízes. Bota 1000 para atender 1000, bota 100 para atender 100, né? Ele acaba gerando lá 78 mil juízes. Né? Não importa. Mas é importante essa passagem, porque essa é a passagem que, se não fosse Yitro, Moshe estava até hoje em pé na porta lá da tenda dele, atendendo o povo.
e não teria até recebido a própria Torá, não teria construído mística e etc. Né? Então, é muito importante, né? Tá? É muito importante nós entendermos essa necessidade que nós temos. Isso, irmãos, isso não é orientação minha, isso é orientação do Hazal. Orientação do Hazal. Tá? Itró ouviu, né? Ele, que é a expressão, né? Ver ouvindo, né? Ele ouviu as maravilhas que estavam acontecendo com o povo de Israel. Aí ele disse: olha, eu vou levar a minha filha, meus netos, para ser parte desse povo, porque esse povo é um povo abençoado. O que é um povo abençoado? É o povo que recebe a Torá no seu coração. Tá? O maior erro dos judeus, né, vamos assim dizer, né, não estou fazendo Lashon Hará, né, por exemplo, no texto, né, no vídeo, né, do Dr. Leibel Wolf, né, que entrou hoje, né, muitos de vocês devem ter assistido, seguramente o Eluf assistiu, né, tá? Ele fala um absurdo ali. Qual é o absurdo que ele fala? É quando eu me distancio, né, quando eu me distancio de algum rabino, né, é porque o rabino vai para posições dogmáticas religiosas, e nós somos livres para. Isso é uma coisa que eu não abro mão, de ser livre de, livre para. O Dr. Leibel Wolf, né, meu ex-moré, né, tá? Eu conheço pessoalmente, tivemos juntos em 3 cursos juntos na Austrália, ele fala, aí Itró resolveu se converter ao judaísmo. Olha só, né? Olha só, se converteu, não tem isso, não. Ele não se converteu. Kiddush Hashem não é judaísmo. Né? Santificar o nome de Hashem não é judaísmo. Né? É obrigação de todo ser humano. A Torá não é um manual de judaísmo. Tá? A Torá é um manual para o elemento se tornar uma melhor versão e se conectar com o sagrado. Então, nós não podemos deixar, né? Agora eu vou analisar vocês e vocês vão dizer, Rabi, está certo ou Rabi está errado? Então, a resposta aí no chat vai ser certo ou vai ser errado, tá? Nós estamos tocando aqui o nosso carral, tá? Roche e eu estamos tocando o carral. Aí o irmão viu um vídeo na internet, viu outro vídeo, ou seja, Vaishma Haver, né? Ele ouviu. Aí chega uma hora que ele resolve o quê? Jump in. Ele resolve vir para o carral. Tá? É assim que Hashem opera com todos. Hashem não pegou o sumo sacerdote de Midian, ex-consulente do Paor, né? Uma pessoa importantíssima para aquela época e para aquela região, e disse, vai. Ele não falou isso. Ele fez ouvir as maravilhas do próprio Hashem. Por quê? Porque Hashem coloca o que ele deve ouvir, mas como ele vai entender é da cabecinha dele, é do coração dele. Né? Então, o irmão ele vem, assiste um vídeo, assiste outro vídeo, e ele diz, puxa, aí tem algumas verdades que eu gostaria de participar. Aí ele jump in de carral, né? Tá? Esse é o conceito, né? É isso que eu quero que vocês entendam na Paraxá da semana, que o que ocorreu, como é que começa, né? Vaishma Itró, Cohen Midian, Rotan, Moshe. Tá? É assim que começa a Paraxá. Tá? Então, o que aconteceu com Itró é o que aconteceu com cada um de vocês. Tá? Então, o que acontece? Tá?
Por que, o que levou realmente Itro a ir até Moshe? Então é dito, né, no Midrash, que ele se impressionou pela guerra contra Amaleque, né? Tá? E Amaleque nós sabemos que é neto de Esav, filho de Elifaz, com Tanaim, né? Tanã, né? Tinã, né? O nome, né? Tet, Ain, Nun, Men, né? Tinan, tá? Ela não queria ser esposa de Elifaz, filho de Esav. Ela queria ser da família de Avram Avinu, mas Esav não fazia mais parte da família. Tá? Então, ela criou Amaleque com ódio do judeu. Que ódio é esse? É o ódio de não ser aceito, é o ódio da rejeição. Tá? Então, qual é o grande problema do coração do homem? A rejeição. Tá? A rejeição. Então, Itró viu que Israel, né, que Amaleque, ainda não havia esquecido a rejeição, lutou contra Israel. Israel enfraqueceu, né? Nós não estudamos isso na semana passada, né? E Yehoshua enfraquece Amaleque, né? Então ele viu, puxa, enfraqueceu a rejeição. Então eu volto lá. E como é que eu volto até Moshe, né? Que está com o grande Deus de todos? Como é que eu volto? Eu volto levando sua esposa e seus filhos, tá? Então isso é muito importante de nós entendermos, né? Tá? Essas quebras de templates, né? Que nós temos que ter dentro de nós, né? Tá? A rejeição leva ao ódio gratuito, né? Sinat Rinan, né? Tá? Então, aí, ainda aqui dentro, né? O que que nós temos, né? Ainda aqui dentro, nós vamos ter, então, a famosa frase, né? Do Baal Shuvah. Agora sei que o Senhor é mais poderoso do que todos os deuses, pois livrou os israelitas do poder dos egípcios, quando eles os tratavam com tanto desprezo. Tá? Então, isso é muito importante, né? Então, hoje, nesse exato momento, tem deixante que acha que está sendo rejeitado. Tá? Existe uma rejeição no coração dele. Cabe a nós enfraquecer essa rejeição. Então, Atá e Adatna, agora eu sei, né? É a frase-chave para nós entendermos a instrução da semana. Itro, o chefe de Midian, vocês estão vendo como é que a tradução aqui, ele não coloca Cohen, tá? Interessantíssimo isso, né? O Rabi Jairo, né, dono da Sefer, que faz as traduções, ele só coloca Cohen quem for levita, tá? Então, é interessante, né? Porque, por exemplo, Melchizedek, né? Ele não coloca sacerdote, ele coloca rei de Shem, né? Tá? E sogro de Moshe escutou tudo o que Deus fez a Moshe. Aqui a tradução está totalmente errada. Tá? Por que a tradução está errada? Tá? Não estou querendo consertar a Torá traduzida, né? Eu só estou explicando. Né? Por quê? Porque é Ishma Itro, né? Itro ouviu, mas a nível de Shema. Tá? Então ele parava e tinha uma potestade que chegava junto dele e explicava o que ocorreu com as pragas. Ele ia para o outro lado, uma outra potestade, né? Por quê? Porque Hashem estava preparando o Baal Shuvah. Hashem estava preparando, né, o que iria governar o planeta, tá? Governar o planeta. Okay? Okay? Então,
e Jetro, né, o sogro de Moshe, irmãos, vocês estão entendendo? Tá? Não é que alguém ia lá e falava com Itro. Né? Itro ouvia o Shammai. Né? Então, é muito importante nós entendermos o quê? O povo de Israel esteve no Sinai, Matan Torá. Houve toda a manifestação teofânica no Sinai. Houve o Batkol, todo mundo em volta do Monte Sinai, né? E tudo aquilo ocorreu, né? Nós sabemos de todas as teofanias, né? Então, mas Itro não estava lá no Sinai. Itro não estava no Sinai. Então, Itro, dentro do coração de Itro, havia um grande arrependimento. Tá? Que arrependimento era esse? De não ter estado com Moshe desde o início, porque Moshe era seu sogro. Tá? Então, o que acontece, né? O que a Zípora e seus filhos estavam fazendo em Midian, né? com Itro? Seguramente ele falou, olha, Moshe, você está arrumando uma confusão aí com o faraó, um negócio aí que não vai dar certo. Né? Você não pode, olha para você. Né? Olha para você, depois olha para o faraó. Você acha que você vai vencer o faraó? Tá? Você acha que você vence Amaleque? Você acha que você vence Bilam, Balak? Não. Difícil. Moshe, dá minha filha e meus netos. Tá? Então, esse arrependimento está na cabeça de Itro. Então, Itro é o primeiro a falar rodar. Rodar. Ele admite. Ele diz o que? Agora eu sei que esse Deus é maior que tudo. Rodar, ele admite. Tá? Isso é muito importante, tá? De nós entendermos. Tá? Vocês estão entendendo direitinho? Porque nós vamos agora, depois dessa abertura, nós temos que ir para o Arizal, né? O Hari Hakadosh. Né? Tá? Okay? Isso é muito importante de vocês entenderem. Tá? Hashem, ele dá 2 vezes Shalom para o que está mais longe. Itro estava mais longe. Então Hashem diz o quê? Eu vou operar a Torá no coração dos israelitas assim que Itro, o primeiro Baal Shuvá, se apresentar. Por quê? Porque todos nós somos Baal Shuvá nessa terra. Baal Shuvalim, né, nessa terra. Todos nós somos Baal Shuvalim, tá? Todos nós. Tá? Então vamos ver o que o Hari Hakadosh nos diz. The Torah tells us that when God commanded Moses to go to Egypt and lead the Israelites to freedom, Moshe had taken his entire family to the journey. Tá? Então, teve o evento da Sarça Ardente, vocês se lembram, né? Moshe então vai para o Egito se juntar aos seus, leva Zípora, e Zípora, ao longo do caminho, faz até a circuncisão de um dos seus filhos. Né? However, upon arriving in Egypt, Moshe's brother Aharon told him something along the following lines. Né? Então, Aharon fala para ele alguma coisa, mais ou menos assim, né? Do we not have enough people suffering here that you bring your family to join them? Tá? Quer dizer, já não basta, né, nós estamos sofrendo, você ainda traz sua família. Thus, Moshe sent his family back to the safety of Midian. Prestem bem atenção. Aqui nós temos nosso primeiro workshop. Atenção, Eluf. Primeiro workshop. Né? Em que pretensa segurança idolátrica o irmão está procurou ou pretende procurar
segurança. Tá? Isso é muito interessante, né? Como é que eu vejo, né? Por exemplo, na quarta-feira passada, teve um irmão que falou: mas aí a sua loja maçônica, ela não é uma loja, ela é uma loja profana. Isso, mas como é profano? Não, é profano, porque não é regular. Eu disse, mas o que é uma loja regular? O que é uma loja regular? Quem é que estabeleceu esse negócio de loja regular? Tá? Quer dizer que você ser ignorante é uma coisa regular? E você estudar o livro da lei sagrada é uma coisa irregular? Tá? Eu fiquei até nervoso com o irmão. Tá? Tá? Por quê? Porque a gente perde totalmente a noção, né? Então, qual é o conceito religioso? Eu espero que Hashem me tire desse mundo o mais rápido possível, porque eu não aguento mais a patifaria do cristianismo, eu não aguento mais. Tá? É muita patifaria para minha cabeça, né? Tá? O irmão precisa de um grupo de patifes que se consideram regulares. Então vai na igreja, tá todo mundo lá de, pô, tô na igreja, você entendeu? Não é isso. Tá? O Itro ouviu a governança, se apresentou a Moshe, mas não ficou com Moshe. Ele saiu para formar o que hoje são os drusos. Ele saiu para formar a sua Kedush Hashem. Tá? Então, e nós somos Itro, cada um de nós somos Itro. Nós não podemos deixar de ser Itro. O irmão não pode achar que ele está se santificando porque ele vai numa igreja. O que é uma igreja? Tá? Uma casa, parede, um lado do outro. Tá? Isso é complicadíssimo, né, de ser entendido. Tá? O ser humano ele precisa, né, que o outro diga, nós estamos bem, mas está tudo cego. Tá? Itro, ele vem exatamente quebrar essa patifaria que foi estabelecida no planeta. Né? Tá? Pô, tem que fazer como todo mundo faz, tem que se vestir como todo mundo se veste, tem que ser como todo mundo é. Não, isso está errado. Nós temos que ser como Hashem deseja que nós sejamos. E nós só conseguimos isso como? Ruminando terças e quintas, engolindo o Shabat no livro da lei, estudando os sábios. Tá? Gente do céu, presta atenção. O que é que pode uma pessoa evoluir na vida ouvindo o padre Paulo Ricardo? Não evolui nada. Ouvindo o bispo Macedo, ouvindo aquele negão da Mundial. O que que a pessoa pode evoluir mentalmente? Presta atenção. A pessoa só vai evoluir na hora que ela pega um livro de um sábio e estuda. Ela não precisa pegar todos os livros. Pô, pega um, estuda bem um. Pega o Mussar, pega Mussar, pega o Israel, né? Putz, Israel é extraordinário. Né? Pega Mussar, que é a base de toda a maçonaria, está nesse livro. Tá? Então, aí agora eu pergunto, por que Aharon falou o que falou? Tá? Então, os irmãos vão ter que meditar sobre isso. Por que Aharon chega para Moshe e fala, Moshe, vem cá, já não tem gente demais sofrendo aqui? Manda esse povo lá para os midianitas, né? Presta atenção, eu imagino, né? Ela não é israelita. Moshe, ela não é israelita. Nós vamos depois ter esse problema lá na frente com Miriam, né? Quando Moshe pega como segunda esposa, né? Aquela... Qual é o nome do país? Do reino de Shabá, né? Do reino de Shabá, que na realidade hoje tem um nome esse país aí, né? Lá do... qual é o nome do país? Esqueci agora, ali na África, fica no sul do Egito, tinha o rei Selassie, né? Da rainha de Shabá. Hoje o Etiópia, tá certo, Etiópia. Etiópia é hoje, né? Mas na época era o reino de Shabá, né? Que inclusive era um grande porto na época, etc. Né? As ruínas estão lá para serem visitadas, inclusive. Tá? Então, pô, esse problema Moshe vai ter lá na frente de novo. Agora com a Etíope. O que é dito na Torá? De beleza reconhecida. Tá? Então, quer dizer, e
existia já no coração do levita o quê? Essa questão de por que Yitro demorou 1 ano. Yitro ouviu as maravilhas. E ele dizia, não, mas eu quero fazer parte desse povo. Mas não tem como fazer parte desse povo, porque Amaleque foi gerado lá como neto de Esave, já odiando esse povo, porque esse povo ele é reticente a receber as pessoas. Gente, nós estamos falando do que está acontecendo hoje no mundo. Exatamente hoje. Eu faço uma pergunta agora a vocês. Tá? Se o irmão chegar lá na... Porque toda sinagoga é porta dupla à prova de bala, né? Tá? Tem guarita, né? Vocês devem ter visto como é que é, né? Tá? O irmão chega lá e fala assim, ó, eu sou o Carneiro Pedro, eu tenho um oriente afro-espírita no Espírito Santo, e eu gostaria muito de participar aí do Avodat Torá desse Shabat. Vocês acham o quê? Que o rabino manda entrar? Entra aí, Carneiro Pedro. Vem cantar com a gente, né? Que mitzion tetze Torá. Entra aí. Não, não pode. É só para associado, né? Pessoal, essa barreira existe desde o início. Amaleque está vivo entre nós. Por isso que o estudo do Erev Rav é tão importante, né? Porque o irmão começa a entender essa rejeição, né? Essa rejeição que esse povo avrâmico sempre teve no coração. Tá? Sempre teve. Então, quando a gente pega cabalistas, né, do calibre do Dr. Michael Lightman, né, tá? Quem eu conheço pessoalmente, etc. Tá? Dr. Michael Lightman, ele fala o quê? O problema do mundo são os judeus. Tá? Por quê? Ele rejeita, né? A Torá é dele. Então, hoje eu fiquei extremamente... eles nem amizade querem, diz a Ana Paula. Tá? É incrível isso, né? É incrível isso. Irmão, vocês estão vendo o que é estudar com um cabalista, né? Quer dizer, com um morei cabalista? Tá? Porque a gente faz o verdadeiro drash a nível sódio. Tá? Não tem outro jeito. Tá? Tá? Agora, por que eles deixam o cristianismo comer solto? Porque eles sabem que é lixo. E esse pessoal se alimenta de lixo. Tá? Então, o judeuzinho de plantão, ele olha lá para o filho pródigo e diz, joga umas vagens lá para eles, lá que eles ficam lá. Né? Tá? Okay? Então, vocês estão vendo, quando o portal 1111 se abriu, de 99 para 2000, né, o que os cabalistas começaram a aparecer? Né? Não sei se vocês notaram isso. Né? Até 94, quem é que estudava Cabalá? Maçons cabalistas. Quer dizer, um ramo, né, do judaísmo, né, os Mekubalim, né, lá, né, um ramo do judaísmo, Rabi Akiva, Ari Hakadosh, né, esses ramos estudavam, e os maçons cabalistas. Tá? Tá? Okay? Nós estudávamos. Tá? Até 94 não tinha Kabbalah spread out, não tinha. As pessoas achavam até que Kabbalah era jogo de cartas. Né? Tá? Okay? Então, o portal 1111 ele se abre de 99 para 2000. Aí vem uma onda, né, de busca de Kabbalah. Uma onda, do nada. Começou a buscar Kabbalah. Né? Tá? Eu me lembro que em 96 eu tive na Spirit Grow na Austrália, né, com o Dr. Wolf. Né? Não tinha 16 no curso. Em 98,
já tinha uns 70. Tá? Aí isso começou a evoluir, né? Já evolui. Não, ordem iniciática não tem nada a ver com Kabbalah, viu, irmã? Ordem iniciática é macumbaria do pessoal aí. Kabbalah não é ordem iniciática. Tá? Então, aí o que acontece? Começou a se estruturar todo um ambiente para que Yitro ouvisse Ishma Yitro. Isso é muito importante. Ishma Yitro. Tá? Então, nós começamos a ouvir. Quem é Yitro? Yitro é o sumo sacerdote de Midian. Tá? Tá? O nome dele era Éter. Tá? Aí foi colocado um Yud nele, para ficar Yitro. Né? O nome dele era Éter. Tá? Homem de 7 nomes. O adorador de todas as divindades. Tá? Ok, então nele, né, começa. Yitro, né, aí vão dizer que Yitro, quando ele sai de Midian e vai para o sul, né, ele vai para a Etiópia, e lá ele monta uma comunidade que vai se tornar os drusos hoje. Né? O Mar Henrique do Rio, ele é um druso. Tá? Ele deixa um filho chamado Bilam. Tá? Bilam era tão poderoso como Moshe. Tá? Mas por que Bilam não se tornou um Baal Shuvah, um Sadik? Quando ele chegou no final da vida, o que Bilam fala para a governança? Quando eu morrer, eu quero ser enterrado como um judeu, como um Bnei Israel. Tá? Aí a governança responde para ele: mas por que não optastes a viver como um Bnei Israel? Tá? Então, Yitro, ele resolve viver como um Bnei Israel. Tá? Então, quando o irmão vem, né, quando o irmão vem para o Kahal, quando ele toma essa decisão, tá, é que ele resolveu viver como Bnei Israel. Né? Não ser enterrado como judeu, tá? Mas viver como Bnei Israel. E o que é viver como Bnei Israel? Torá como manual de melhor versão da sua própria vida. Tá? Entrar em processo de melhoria contínua sempre. Shabat, dia de autoavaliação. Tá? Tá? Como eu estou lidando com o meu próximo? Como é que eu estou visitando o meu próximo? Essa foi a decisão de Yitro. E isso é muito importante nós entendermos, que essa rejeição está vindo lá de trás. Tá? Rabbeinu Berraia, né? Nós estudamos o Berraia, né? Que viveu entre 1255 e 1340, né? Comments on his section that God revealed his commandment in a steady progression. Tá? Então, vocês se lembram, eu estou sem essa lousa aqui. Eu vou pedir para o Eluf Capitão Leite colocar para vocês a primeira lousa nossa que fala das leis da Kabbalah. Progressão, revelação progressiva e que é avot fraccionados, né? Tá? Okay. Isso é muito importante o irmão entender, né? Existe uma progressão. Tudo é uma progressão, tá? Tudo é uma progressão, tá? Quando a gente olha o modelo, ele é um cone assim, né? Ele é um cone assim. Por que Nimrod resolveu fazer a tal da torre, né? Que é assim, né? Eu acho que o Eluf tem, né? A imagem aí da torre, né? Tá? Eu acho que o Eluf tem a imagem da torre, né? A torre era assim, né? Tá? Porque o Nimrod, né? Lá em Bavili, na Babilônia, né? Ele quis fazer essa torre assim, né? Porque o modelo é assim, né?
Então a torre de Nimrod era isso daqui. Você olhando a torre lá com um drone, você vai ver a torre assim, né? A torre da Babilônia, a torre de Babel, Amabel, né? Tá? Então ele quis imitar o modelo na Terra, tá? Então é muito importante nós entendermos que tudo é progressivo, tá? Tudo. Tá? O irmão não pode entrar por carral e já querer sair entendendo e fazendo observações. O irmão tem que entender. Por exemplo, no Reino Unido, né? No Reino Unido, quando na minha época, né? Agora eu acho que não mais, né? Mas na minha época, o apprentice, né? Ele ficava 3 anos sem poder falar em loja. Ele não fazia nem levantamento. Nós é que já fazemos na primeira loja o irmão fazer um levantamento, tá? Ok? Então, por causa do silêncio, né? Então vamos ver, né? Adam was given 6 commandments, né? Então, Adam Harishon recebeu 6 mandamentos. Not to deny God, not to deny God's existence, né? Não pode negar a existência de Hashem. Not to blaspheme God's name, né? Não usar o nome de Hashem em vão. Not to murder, não matar o próximo. Not to engage in various forms of sexual immorality. Tá? Então, o sexo abominável é proibido. Tá? É proibido. Okay? Not to steal, não roubar. And to establish law courts that will enforce these laws. Né? E estabelecer conselhos, né? Para fazer com que essas 6 leis fossem colocadas em prática, tá? Então, o que a gente aprende? Na primeira revelação de Hashem para nós, não adianta só saber a lei, você tem que aplicar a lei, tá? Então, não adianta só ruminar terças e quintas engolindo o Shabat. Você tem que, de segunda a sexta, você tem que aplicar o que você aprendeu, tá? Você tem que aplicar, tá?
Então, não cobiçarás. A mulher do teu próximo. Quando a mulher do teu próximo, a proibição de não cobiçar se aplica caso, por exemplo, ele convença seu amigo ou o leve de alguma maneira a se divorciar de sua esposa para que ele possa então se casar com ela, tá? Então, eu dei uma instrução certa vez, né? Não sei se eu fui bem entendido, né? O que eu falei? O cidadão ele é casado, tá? Ele é casado, tem a família dele. Aí a irmã começa a sair com ele. A irmã sabe que ele é casado. A irmã sabe que ele tem uma família, né? Mas a irmã tira ele da família para ela cobiça aquele homem, né? Não tem chuvar para isso, não tem chuvar, né? Quem tirou um marido de uma família não tem chuvar, a mulher não tem chuvar. É o que está escrito aqui, tá? É o que está escrito aqui. Então, qual é a função, né, dessa mulher, né? Se afastar e toda vez que aquele homem se aproximar dela, né, dizer, você tem uma família, você, né? Essa é a obrigação, né? Mas não é assim. Ok, Rabi, eu sei que não é assim, né? Mas o que vai fazer, né? Não posso fazer nada, né? Eu tenho que ir conforme a lei, né? Tá? A lei diz isso, né? Tá? E é muito interessante, né? Porque quando a mulher toma uma postura como essa, puxa, ela faz casamento extraordinário na vida, tá? Extraordinário, tá? Isso é muito importante. Não o boi, né? Aí tem o boi também, né? Vamos ver. Tem o boi, né? Aí fala também do boi, né? Aqui, vamos lá. Desejo e cobiça vem como uma coisa só. Isso é muito importante. Desejo e cobiça vem de uma coisa só. E, portanto, a Escritura não diferencia entre eles. Em geral, a intenção da Torá é proibir o desejo, independentemente da cobiça. Tá? Independentemente da cobiça. Tá? Então, eu estou dando o exemplo de adultério porque a gente abriu com Mateus 5:28, que é o que Rabi escolheu para falar, né? Tá? Mas isso é muito importante a gente entender, né? Para que possa a pessoa não pensar que a transgressão começa apenas com o ato e a cobiça independentemente do desejo. Para que a pessoa não pense. Então, o verbo é pensar. O verbo é pensar. Então, as 10 palavras, ok. As 10 palavras a gente peca com pensamentos, palavras e ações. Mas a primeira palavra é pensamento, controle de pensamento, e a última é um controle total do pensamento, que gera desejo. Tá? Para que a pessoa não pense que a intenção de comprar o objeto propriamente valida de alguma forma o seu desejo. Não. Tá? Então, eu continuo dando o exemplo de Irabi, né? A mulher deseja casar, justo, perfeito. Ela desejar casar, mas ela não pode tomar o marido de uma outra família. Né? Porque na hora que o homem casa, irmãos, no judaísmo, né? O homem, né? O homem, ele só passa pela pela oração dos mortos, né? 2 vezes. No dia que casa e no dia que morre. Só. Tá? Então, quando o homem casa, ele morre para a vida de solteiro. Tá? Porque o que acontece hoje, né? O happy hour, né? Vamos usar a loja, né? Tá? Então, uma loja que eu fiz parte tinha mais ou menos uns 30 irmãos. Nunca ia mais de 18, 20. Tá? Vira e mexe, batia uma mulher lá na porta. Né? Eu queria falar com meu marido.
Ah, mas ele não está aqui. Como ele não está? Ele sempre vem. Tá? Aí você ir atrás do irmão é alvará. A loja é um alvará. Tá? Dá um alvará. Não, o homem não pode ter alvará. Tá? Porque o homem, o Kadish, né? Quando ele, no casamento, ele ora o Kadish e quebra o copo. Tá? E depois quando ele vai morrer. Tá? Tá? Então, aquele talit, né? Que ele e ela se colocam embaixo, esse talit vai com ele lá no caixãozaço, né? Tá? Isso é muito importante, né? Então, quando é que o homem ouve o seu Kadish? Quando ele casa e quando ele morre. Tá? Então, isso é muito importante do irmão entender, né? Loja não é alvará, tá? Tá? Muito embora os irmãos acabam fazendo a loja de alvará. E a loja se torna mais profana ainda, né? Tá? Uma pessoa que deseja não cometer o pecado deve erradicar o desejo de seu coração. Desejo do seu coração. Deve erradicar desejos. Agora, como é que ele sabe que porque tem desejo bom, né? Tem irmão que deseja estudar a Torá, tem irmão que deseja ser uma melhor versão, tem irmão que deseja ser um melhor profissional, tem irmão que deseja ser um melhor marido, tem irmão que deseja ser o melhor pai, não tem? Tem tudo isso. Tá? Então tem desejo bom. Tá? Nem tudo é bad midot que avot. Não. Tem desejo bom. Tá? Tem desejo bom. Tá? Como é que ele faz isso? No Shabat. Face a face na tábua de delinear. Ele bota ali o workshop e ele começa a responder as perguntas. Ele começa a se avaliar. Irmão, nós temos que nos avaliar o tempo inteiro. Tá? Avaliar. Uma pessoa que deseja não cometer o pecado deve erradicar o desejo de seu coração, pois o depor um evento visto ou ouvido. Tá? Então, depor, aqui, tá? Negarrar. Eu abandono. Não, isso eu não posso. Assim, a nebe significa dizer algo sobre uma pessoa que se encaixa perfeitamente com o que realmente aconteceu. Não, isso aí a gente não precisa falar, porque isso já é falso testemunho. É shaker, né? Shaker é falso testemunho, mentira, né? Shekel a gente sabe que é mentira, né? É shakinim mentiroso. Né? Então, o que acontece? Eu preciso ruminar terças e quintas, tá? Para entender meus desejos, tá? O Shabat, around the Shabbat table, eu vou receber as perguntas. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o around the Shabbat. Eu tenho que responder, irmãos. O irmão tem que entender isso, né? Quando quando o Lord Sachs, ele criou, né, a gente mantém em homenagem a ele, né? Essa é a figurinha, né, que ele usava para gente lá em 91, na Inglaterra, né? Quando ele criou Around the Shabbat Table, né, quer dizer, Around the Shabbat Table, eu e mais alguns irmãos, eu vou responder as perguntas, né, que o rabino, que o Lorde, né, o Chief Rabbi, no caso, né, está nos colocando, para eu melhorar. Eu melhoro, você melhora, nós melhoramos, tá? Então, o irmão, ele tem, né, que ter um método para buscar a sua melhor versão. Ele rumina terças e quintas, engole Shabbatot pela parte da manhã. Pela parte da tarde, ele faz essa autoavaliação dele. Ele vê aqui o que ele tem que urgentemente abandonar, o que ele tem que urgentemente transformar em plano de ação. Ou até mesmo o que ele tem que medir, né? Ele tem que medir. Isso é muito importante, né? A Torá não é um livro religioso. A Torá é um manual, né? O Leibel Wolf chama de Blueprint of Creation, né? É o manual de criação, né? Onde a Torá nos leva ao mais alto nível de proximidade com o sagrado, tá?
quando eu cumpro o que nós estamos estudando aqui, isso acontece comigo. Tá? Eu tenho essa relação daqui, eu e o sagrado. Agora, essa relação eu e o sagrado é essa relação da própria palavra Deus, né? Como a gente escreve, né? Deus. Né? Então, o que eu preciso hoje colocar entre Hashem e eu? Tá? Então, quando o irmão toma essa postura de negar, tem outro jeito. Agora, para tomar essa postura, o que o irmão tem que fazer? Ele tem que não ser Bilam, né? Porque o que Bilam fala para Hashem? Eu quero ser enterrado como um judeu, como um Bnei Israel, né? Eu quero ser enterrado como um Bnei Israel. E o que Hashem responde para ele? Vocês se lembram na Parashá de Balak, tá? Que Balak fala, manda a sua corte, né? Ir lá falar com Bila, né? E Bila fala, eu tenho que consultar o Deus maior, né? E a palavra que está na Torá é Yud-Ke Vav-Ke, tá? Ou seja, Bilam tinha acesso ao portal Yud, que é tudo Sharim, né? São tudo portais, né? Acesso ao portal, tá? Então, quando ele fala, eu quero ser enterrado como um Bnei Israel, ou seja, como filho de Yaakov, né? Tá? E o que o Yud-Ke Vav-Ke fala para ele? Então você deveria ter vivido como um Bnei Israel. Né? Tá? E o que Bilam desejava o tempo inteiro? Um quarto cheio de prata e cheio de ouro. Tá? Incrível, né? Tá? Umas coisas, né? A Torá ela é aquele desenho que eu fiz para vocês ontem, né? Tá? Ela é um cone de resolução aonde o caminho, né? Ele vai... Está aqui, né? A Torá é isso aqui, né? Tá? A Torá, ela vai, né? É espiralado, né? Nós vamos tendo as mesmas... Nós vamos tendo experiências parabólicas similares, né? Porém em níveis diferentes, né? Por isso que na maçonaria é usado a escada de caracol, que quando o irmão sai do grau de aprendiz para o grau de companheiro, né, ele aprende a subir na escada de caracol. Ele vai começar a aprender a estudar a Torá, inicialmente como? Pelo trivium e quadrivium. Tá? Irmão, vocês entenderam isso? Isso é importante, tá? Entendeu? Isso é importante o irmão entender, né? Porque o irmão nem sabe porque aparece a escada de caracol lá, né? Para o irmão caiu do céu a escada de caracol. Não, tem essa razão. Tudo na maçonaria não é simbólico. É simbólico e parabólico com relação a Torá, Morachá, Kabbalah. Tudo. Tá? Ok? Então, para terminar, nós vamos para a última frase. Né? Para a última frase. E todo o povo ouvia as vozes, as tochas, o som do shofar. Tá? E o monte fumegando. E o povo viu e tremeu, e ficou à distância. Então, é muito importante, né? Porque é dito, o povo via as vozes. Como é que você vê voz? O povo via as vozes. Ou seja, à medida que o Bat-Kol acontecia no Sinai, né? Todo o Elohim, toda a Rateva vibrava, né? Toda a Rateva vibrava, né? Toda a Rateva vibrava. Tá? Toda a Rateva vibrava. Então, ele via. Então, nós sabemos o quê? Que essa experiência desse povo foi essa experiência, né?
eles viram a vibração quântica, né, desse fenômeno, e eles tiveram muito medo. Eles tiveram muito medo. Claro, evidente que tem que ter medo, porque a ignorância é a matéria-prima do medo. Tá? A ignorância é a matéria-prima do medo. Tá? Então, eles ainda eram ignorantes, estavam recebendo a Torá naquele momento. Tá? Quem era a única pessoa ali que navegava, navegava nos níveis mais etéreos, né, mais esotéricos, mais tudo que a gente pode dizer? Era Moshe Rabbeinu, né? O resto é tudo ignorantão, né? O que afasta meu povo de mim? A ignorância. Tá? Tá? O que a igreja há 2000 anos faz com o povo? Mantém o povo ignorante. Porque o povo ignorante é fácil de ser massa de manobra. Tá? O que os políticos querem? Povo ignorante. Porque o povo ignorante vota em quem, né? É fácil de convencer, né? Tá? Okay? Então, eles viam vozes. Tá? Então, isso é uma coisa muito importante, né? Que o irmão, né? Depois que vocês chegarem a um determinado nível de conhecimento, né? De estudo, né? De entendimento, não de conhecimento, de entendimento, né? Vocês vão ouvir, né? Essa é o fechamento da nossa paraxá de Yitro, né? Espero que vocês